Olá, eu sou o Dr. Gilmar Reis, médico, professor, pesquisador, trazendo para você mais um Saúde Todo Dia. Informações médicas relevantes que podem influenciar o seu dia a dia, melhorando a sua saúde, bem-estar e também a qualidade de vida. Hoje traremos um assunto legal, muito interessante e que acho que todos nós devemos pensar sobre ele, que é exatamente tocar um instrumento musical. Tocar um instrumento musical nos relaxa, nos leva a desconectar dos nossos problemas, atribulações, do estresse e é uma excelente atividade para uma higiene mental. Mas essa atividade, ela resulta realmente em algum benefício palpável para a nossa saúde mental? Esta foi uma pergunta realizada, né, por um grupo de pesquisadores no Reino Unido. Tocar um instrumento musical contribui ou não para um melhor desempenho cognitivo, ter uma melhor memória, poder usar melhor as palavras, se articular, memória relacional, memória de curto e longo prazo, à medida que nós envelhecemos? Uma pergunta relevante e respondida recentemente num grande coorte de pacientes acima de 50 anos, acompanhados por quase 10 anos. Por que é importante a gente avaliar a memória, avaliar a questão cognitiva? Ora, quando nós envelhecemos, dois grandes problemas vão progressivamente afetando a qualidade de vida e bem-estar. Um deles é a saúde cardiovascular. Os problemas cardiovasculares, infarto, derrame, morte súbita, vão aumentando progressivamente à medida que nós envelhecemos. Um outro problema muito importante é a nossa saúde mental. E dentro da nossa saúde mental, o declínio da nossa memória, da nossa capacidade cognitiva, ou seja, a nossa capacidade de interrelacionar com o nosso ambiente e gerar respostas consideradas saudáveis, ela vai declinando à medida que nós envelhecemos. Isto é um problema de saúde pública mundial que afeta em torno de 12 a 18% de todas as pessoas acima de 50 anos, em quaisquer países que você for investigar. Ou seja, um problema muito frequente e muito comum. O declínio cognitivo, nós imaginamos que ele é algo muito exuberante, que aparece e que a pessoa fica praticamente desconectada, né, do meio ambiente, mas, na verdade, o grande problema da função cognitiva não é nem esse. Né? A grande maioria das pessoas que têm alterações cognitivas, essas alterações são sutis, são suaves, e muitas vezes a gente leva na brincadeira porque fica parecendo que é um pequeno lapso que está acontecendo, mas, na verdade, isto já é um sinal do declínio cognitivo que vai afetar aquela pessoa à medida que os anos vão se passando. E aí a gente pergunta, é possível a gente interferir com essas questões? É palpável ações que a gente possa ajudar e, com isso, minimizar esse impacto? Pois é, nós sabemos que hoje, a nível mundial, quase que 2 trilhões de dólares, é isso mesmo, 2 trilhões de dólares são gastos para resolver os problemas associados a um déficit cognitivo na população mundial. Mas existem uma série de atividades e ações que nós podemos lançar mão e minimizar este problema. Então, nós sabemos, por exemplo, que toda pessoa acima de 50 anos que se mantenha empregada, ela acaba tendo uma melhor performance cognitiva ao longo dos anos do que aquele que não está exercendo nenhuma atividade de trabalho. Outra questão importante, já bem avaliada, é que as atividades educacionais
realizadas pelos idosos, elas acabam tendo um papel muito importante na manutenção da saúde mental deste idoso, inclusive da cognição, né? Além disso, as atividades de lazer. São 3 pontos muito importantes para os idosos: estar trabalhando, estar estudando ou se envolvido em alguma atividade educacional, seja estudando, seja lecionando, e atividades de lazer. Agora, dentre as atividades de lazer, nós sabemos que a música pode exercer um papel importante, mas isso não foi mensurado ainda de uma forma objetiva, acompanhando longitudinalmente um grande grupo de idosos. E foi isso que esse trabalho fez, né? Então, qual que foi o pressuposto desse trabalho para ser executado? Alguma atividade musical, seja aprender a tocar um instrumento ou continuar a tocar um instrumento, né, isso melhora ou não a saúde cognitiva, isso reduz ou não esses déficits cognitivos menores e melhora ou não a demência das pessoas à medida que elas vão envelhecendo. Então, esta é a pergunta. Envolver-se com instrumento musical ou cantar, ou não se envolver com instrumento musical, o que isso resulta de benefício? Então vamos lá. Esse grupo que foi avaliado a questão musical, ele faz parte de um grande grupo no Reino Unido que vem sendo acompanhado já desde 2015 para os vários aspectos do bem-estar e da qualidade de vida na maioridade. Então, são várias questões que são avaliadas, inclusive algumas intervenções farmacológicas avaliadas para ver se isso resulta num melhor bem-estar e numa melhor saúde após os 60 anos. Uma das questões avaliadas foi a questão de se envolver com música. Então, este grupo ele foi avaliado inicialmente em 2015 e foi acompanhado para ver se ele estava exercendo ou não atividades musicais, qual tipo de atividade, qual tipo de instrumento, quantas vezes por semana, se a performance de tocar um instrumento era iniciante, intermediária ou avançada, enfim, vários aspectos de se envolver com o instrumento musical foram avaliados nesses idosos. E nós estamos falando aqui de uma população acima de 40 anos, sem sinais ou sintomas nenhum de potencial demência ao momento que elas foram incluídas nessa avaliação. Então, aquelas pessoas que já tinham algum déficit cognitivo, elas não fizeram parte deste acompanhamento. Bom, foram avaliados, né, na verdade, 1.107 participantes, dos quais 83% eram mulheres. E aí talvez é um resultado que se aplica muito mais para mulheres, embora o resultado em homens também foi tão significativo quanto. 80% desses participantes já tiveram algum contato com instrumento musical previamente. No segmento dessa população, 45% se mantiveram com o hábito semanal de tocar um instrumento musical, seja em grupo, num conjunto, numa bandinha, seja tocando sozinho em casa, seja com alta performance, seja com baixa performance. Neste grupo de instrumentos musicais, tinha um número muito significativo de pessoas que tocavam instrumentos de corda, outros com instrumento de sopro, outros com instrumentos de percussão, o teclado, o piano, né, guitarra e também cantar, né? O número de instrumentos que cada um performava foi avaliado, quantos anos a pessoa vem tocando, né? Se ela começou durante a avaliação, se ela já performava previamente e continua tocando, né? Os anos de prática, se eram pessoas que tocavam assim meia hora por semana, ou 1, 2, 4, 6, 8 horas por semana, que muitos já eram músicos já previamente, e o grau de performance, né? E aí vem os resultados.
que esse estudo mostrou em relação a todas essas nuances que envolvem a performance de um instrumento musical. A performance cognitiva está associada predominantemente ao simples fato de estar tocando um instrumento. Claro que a performance, o tipo de instrumento, a duração, quanto tempo, isso também teve uma influência na cognição, mas de longe o mais importante para a melhora cognitiva das pessoas ao longo do processo de envelhecimento é o fato de estar em contato frequente e contínuo com o instrumento musical. Não importa se é um excelente performance, com excelente performance do instrumento, ou aquela pessoa que fica ali no teclado só dedilhando, sem tocar uma música inteligível ou uma música que todos gostariam, como se fosse um grande músico. Tocar sozinho ou em conjunto não trouxe diferenças na melhoria da cognição. Então você não precisa participar de uma banda ou de um grupo musical para você ter os benefícios da melhora cognitiva tocando um instrumento musical. Alguns instrumentos foram melhores do que outros, mas esta melhora ela não foi tão importante quanto a melhoria de estar tocando um instrumento. Quem toca instrumentos de teclado ou piano tem uma melhor performance na sua memória do que aqueles que tocam outros instrumentos, seguidos dos instrumentos de sopro e dos instrumentos de corda. Agora é interessante, cantar também tem uma excelente performance na melhora cognitiva, principalmente na memória cognitiva falada, né? A pessoa consegue se expressar melhor, lembrar das palavras, lembrar dos nomes, lembrar dos fatos e ter uma melhor dicção e utilizar um maior número de palavras do que aqueles que não cantam. Bom, de tudo isso, então, o que vem de bom nessa história? A musicalidade e a melhora cognitiva estão intimamente relacionadas. Tocar um instrumento musical é um excelente ativador da memória de curto prazo e de longo prazo, tanto associativa quanto relacional com outras pessoas. O simples fato de tocar um instrumento. O efeito deste benefício ele é muito elevado. As pessoas que simplesmente tocavam regularmente um instrumento musical apresentavam até 90% de melhora cognitiva comparado com aqueles que não tocavam instrumento musical. A performance está associada a uma melhor cognição, mas num grau menor. Esse estudo ele traz importantes mensagens. Nunca é tarde para começar a tocar um instrumento musical. O mais importante é você estar de bem com você mesmo e tocando um instrumento, seja tocando nota por nota, seja fazendo harmonias e composições. O importante é que isso vai trazer uma melhor saúde mental e cognitiva para você. E quanto mais você mantém esse hábito, melhor é essa performance e melhor é o benefício para a sua qualidade de vida à medida que você vai envelhecendo. Eu sou o Dr. Gilmar Reis e este é mais um Saúde Todo Dia.